Você já percebeu que discordar em público se tornou muito arriscado? Um comentário fora do tom, uma palavra mal escolhida, um silêncio no momento errado. Hoje isso pode custar reputação, trabalho ou espaço público, mesmo sem nenhuma lei ter sido quebrada. Esse novo ambiente não funciona por proibição direta, mas por punição informal. Palavras passam a custar caro, outras se tornam obrigatórias, treinamentos viram referência moral, o silêncio deixa de ser neutro e a neutralidade passa a ser lida como culpa. Quem não se ajusta não é censurado, é exposto. No centro disso não está um partido nem uma lei específica, mas uma lógica, a política identitária, que troca o indivíduo por categorias fixas de raça e gênero e reorganiza a sociedade em hierarquias permanentes de privilégio e opressão. A partir daí, diversidade, equidade e inclusão deixam de ser propostas discutíveis e passam a operar como valores morais absolutos. Discordar deixa de ser opinião, passa a ter preço. Mesmo assim, o sistema nega a própria existência. Críticas viram exagero, conflitos são tratados como histeria e nomear o fenômeno é visto como radicalismo. Se não há conflito reconhecido, não há responsáveis. E sem responsáveis, não há como reagir. É exatamente esse processo que o livro How Woke Won, de Joanna Williams, reconstrói. Como valores que nasceram nas margens, atravessaram universidades, empresas, mídia e o Estado, e passaram a reorganizar a vida social sem jamais pedir autorização democrática. Se você já sentiu que algo mudou no trabalho, na escola ou na forma como as pessoas falam, mas nunca conseguiu apontar exatamente quando, fica aqui. A pergunta agora não é se isso aconteceu, é como aconteceu. A palavra woke entra no debate público não por ter um significado preciso, mas por funcionar como rótulo moral flexível, enquanto os valores que carrega se espalham pelas instituições. Poucas pessoas se autodeclaram woke, mas as ideias associadas ao termo passam a definir o que é aceitável pensar, dizer e defender em espaços de poder. Originalmente, woke significava vigilância. Surgiu no início do século XX entre comunidades negras nos Estados Unidos como alerta contra a violência racial e injustiça institucional. Stay woke era um chamado à atenção diante de riscos reais e imediatos. Por décadas, o termo permaneceu restrito a esse contexto histórico específico. A inflexão ocorre nos anos 2000. A palavra atravessa a cultura popular, ganha visibilidade na música e se associa a protestos ligados ao Black Lives Matter. Seu significado se amplia, deixa de se referir apenas ao racismo e passa a expressar uma sensibilidade política geral diante de múltiplas formas de injustiça social. Por volta de 2016, ser woke se transforma em marcador público de virtude. Celebridades, empresas e meios de comunicação adotam o termo como sinal de engajamento moral. Estar woke deixa de ser atitude defensiva e passa a funcionar como identidade positiva, quase como selo de aprovação ética. Com a popularização, o rótulo se desgasta, passa a ser associado à performatividade, à exibição de superioridade moral e à vigilância constante sobre os outros. Muitos abandonam o nome, alegando distorção por críticos. O termo perde prestígio, mas os valores permanecem. Mesmo sem adesão explícita à palavra, o woke se consolida como visão de mundo. Migra das margens para o centro das instituições, moldando políticas internas, normas culturais e práticas administrativas. Conceitos como diversidade, equidade e inclusão se expandem, tornam-se vagos e passam a operar como justificativas morais difíceis de questionar. Slogans amplamente consensuais passam a sustentar agendas políticas específicas. Criticar métodos, pressupostos ou efeitos torna-se quase indistinguível de se opor a direitos civis, o que bloqueia o debate antes mesmo que ele comece. O Black Lives Matter exemplifica esse mecanismo. Não basta reconhecer injustiças históricas. Exige-se adesão ativa a uma forma específica de antirracismo, baseada em leitura estrutural da sociedade, vigilância da linguagem e hierarquias identitárias. O alinhamento deixa de ser opcional. A política identitária substitui o indivíduo por categorias fixas de raça e sexo. A sociedade passa a ser organizada em hierarquias de opressão,
nas quais alguns grupos acumulam autoridade moral e outros são tratados como suspeitos por definição. A dissidência deixa de ser divergência e passa a ser risco. As redes sociais aceleram o processo. Plataformas criam ciclos permanentes de acusação e pureza moral, exercendo influência desproporcional sobre instituições que temem controvérsia pública. A linguagem se transforma em marcador central de pertencimento. Esses valores circulam de cima para baixo. A classe trabalhadora aparece frequentemente como moralmente atrasada ou necessitada de reeducação cultural. O woke se fortalece institucionalmente, mesmo sem apoio popular amplo. Poucas pessoas se dizem woke. Não existem partidos com esse nome. Ainda assim, seus princípios operam como norma tácita, exigem conformidade ideológica e negam a própria existência como projeto estruturado. É assim que o terreno da guerra cultural se estabelece, sem declaração formal, sem votação, sem anúncio. A cultura deixa de ser pano de fundo e passa ao centro do conflito. Escolhas que antes pertenciam ao âmbito privado, como alimentação, vestuário, lazer e criação dos filhos, passam a ser julgadas publicamente como modelos corretos de vida. Quando essas decisões são expostas como questões morais, deixam de ser pessoais e se tornam políticas. A guerra cultural não se apresenta como debate técnico ou divergência partidária. Ela opera como confronto moral entre visões inconciliáveis sobre o que é certo e errado. Parte-se da suposição de que determinados valores, defendidos por uma elite cultural, são superiores e devem orientar toda a sociedade. Historicamente, cultura significava cultivo, primeiro da terra, depois do intelecto e da moral. Com o tempo, passou a designar tanto obras artísticas quanto os contextos sociais, econômicos e políticos nos quais as pessoas vivem. Cultura sempre funcionou como marcador de pertencimento e distinção. Durante décadas, a distinção entre alta cultura e cultura popular cumpriu esse papel. Ópera, música clássica e literatura canônica sinalizavam status. Mais recentemente, a própria elite passa a rejeitar a alta cultura como elitista, excludente e ligada ao passado, buscando novas formas simbólicas de diferenciação. Ao mesmo tempo, a ideia de uma cultura nacional coesa é substituída pela noção de múltiplas culturas identitárias. Grupos passam a ser definidos por valores, práticas e referências próprias. Cultura deixa de ser algo compartilhado e passa a ser fragmentada por identidade. A partir daqui, o conflito deixa de ser abstrato e passa a ser operacional. Nesse ambiente, ideias woke passam a moldar produção cultural, instituições e comportamentos cotidianos. Televisão, cinema, publicidade, jornalismo, educação, mercado de trabalho, sistema jurídico e empresas incorporam pressupostos identitários como norma. A identidade racial e de gênero ocupa o centro da vida social. Diversidade se transforma em fim em si mesma. O passado é reinterpretado como fonte de vergonha. A linguagem passa a ser tratada como potencialmente danosa, exigindo vigilância e regulação constante. Valores anteriores, como centralidade da classe social, definição biológica de sexo, igualdade formal perante a lei e liberdade de expressão, não desaparecem, mas passam a ser vistos como deslocados ou moralmente suspeitos. Na produção cultural, difunde-se o colorblind casting, apresentado como irrelevância da raça na ficção. Essa lógica não é aplicada de forma simétrica. A identidade racial se torna critério político seletivo, e a arte passa a ser avaliada menos por qualidade e mais por alinhamento identitário. A reação a isso leva ao color conscious casting. Raça deixa de ser detalhe irrelevante e se torna elemento central da escolha artística. Talento e narrativa perdem espaço para critérios políticos. A ficção deixa de imaginar e passa a validar identidades. Essa lógica se estende ao gênero, à sexualidade e à deficiência. A atuação deixa de ser transformação e passa a ser representação literal. A imaginação artística se enfraquece, substituída por exigências de correspondência identitária. Na literatura, autores passam a ser questionados quanto ao direito de narrar experiências fora da própria identidade.
A imaginação é tratada como apropriação indevida. Personagens ambíguos desaparecem. A separação identitária avança sobre moda, música e alimentação. Práticas culturais triviais passam a ser policiadas como apropriação, ignorando que trocas culturais sempre foram motor de criação. Ao mesmo tempo em que a diversidade é celebrada, a separação se torna exigência. Diferenças de representação são tratadas automaticamente como discriminação, levando instituições a abandonar critérios técnicos em favor de correções identitárias explícitas. A cultura do cancelamento se consolida como mecanismo central. Não se busca refutar ideias, mas remover pessoas do espaço público por meio de campanhas morais, exposição seletiva e pressão institucional. Mesmo negada por seus defensores, essa prática funciona de forma eficaz. Incentiva a autocensura, conformismo e medo do dissenso, enquanto evita confronto intelectual direto. A disputa pelo passado se torna parte essencial da guerra cultural. Estátuas, nomes e símbolos históricos são removidos ou reconfigurados. O passado é julgado exclusivamente pelos padrões morais do presente. Vínculos históricos se rompem, continuidade dá lugar à culpa, e identidade coletiva se enfraquece. Essa imposição cultural ocorre de forma vertical, conduzida por uma elite cultural. Questionamentos são rotulados como reacionários. Instituições abandonam sua função mediadora e assumem posições políticas explícitas. O resultado é um ambiente de empobrecimento cultural. A complexidade cede lugar a dogmas identitários. A criatividade é restringida. O conformismo passa a ser tratado como virtude. Forma-se uma nova elite cultural que circula com naturalidade entre política, governo, mídia, universidades, grandes empresas, ONGs e organismos internacionais. Não há filiação formal, nem liderança visível. O pertencimento é sinalizado pela adesão a um mesmo vocabulário moral, às mesmas causas e aos mesmos códigos simbólicos. Elite, aqui, não significa apenas riqueza. Significa concentração de poder, influência e legitimidade cultural. Quem domina o que pode ser dito, como deve ser dito e quais valores são aceitáveis, passa a controlar o acesso a posições prestigiadas, cargos bem remunerados e reconhecimento público. Essa elite não é única nem centralizada. Ela se organiza em camadas sobrepostas. Gestores, burocratas, acadêmicos, jornalistas, profissionais liberais e administradores compartilham visões de mundos semelhantes e reforçam mutuamente sua autoridade, mesmo atuando em instituições diferentes. A configuração atual começa a se consolidar a partir dos anos 1970. O Pacto do Pós-Guerra, baseado na negociação entre elites governantes e classe trabalhadora, enfraquece. Decisões políticas e econômicas são deslocadas para especialistas, técnicos e gestores, afastando-se do controle democrático direto. Com a expansão do ensino superior, cresce uma nova classe gerencial e administrativa. Diferente do neoliberalismo tecnocrático inicial, que carecia de narrativa moral, o woke fornece a essa elite um conjunto de valores capaz de justificar sua autoridade e seu papel de gestão social. Essa elite é majoritariamente composta por graduados, concentrada em grandes centros urbanos e cidades universitárias. É socialmente móvel, mas culturalmente homogênea. Suas experiências, redes e referências se afastam progressivamente da vida cotidiana da maioria da população. Esse distanciamento não é acidental, ele é estrutural. Um de seus papéis centrais passa a ser a gestão da sociedade por meio de sistemas como educação, saúde, assistência social e mercado de trabalho. Conceitos como diversidade e inclusão funcionam como justificativa moral para essa administração, sustentando treinamentos, burocracias internas e programas ideológicos permanentes. As fronteiras entre Estado, empresas, universidades, mídia e terceiro setor tornam-se porosas. Pessoas, recursos e influência circulam livremente entre essas esferas. Independentemente do setor, os membros dessa elite compartilham trajetórias educacionais semelhantes, formação nas áreas humanas e sociais, gostos culturais parecidos e um vocabulário específico.
Saber quais termos usar, quais evitar e quais causas defender, torna-se capital simbólico decisivo. A origem familiar também pesa. Muitos cresceram em ambientes politicamente engajados à esquerda, o que molda visões desde cedo e contribui para o distanciamento em relação às experiências comuns da maioria da população. Ideias antes associadas à esquerda radical deslocam-se para o centro da influência cultural. A elite contemporânea concentra capital simbólico, institucional e político, moldando normas sociais sem jamais se apresentar como grupo organizado ou interessado. Uma diferença central em relação às elites do passado é a negação do próprio privilégio. Muitos de seus membros recorrem à identidade para ocultar vantagens de classe e reivindicar status moral de vítima, reforçando sua posição dentro do grupo dominante. Esses valores organizam hierarquias de opressão e privilégio, das quais deriva a autoridade moral para agir em nome dos supostamente oprimidos. Não se apresentam como ideologia, mas como consenso neutro, aprendido e naturalizado sobretudo no ambiente universitário. O woke passa a operar dentro do próprio Estado, muitas vezes além do alcance de políticos eleitos, por meio de burocracias tecnocráticas e gestores formados dentro dessa elite cultural. Lideranças políticas evitam posições claras e cedem à pressão institucional. Após choques eleitorais interpretados como rejeição popular, o woke se consolida como ferramenta de contenção do dissenso. Questionar esses valores passa a ter custo social e profissional. Aderir a eles garante proteção, prestígio e ascensão. Forma-se, assim, uma elite que governa menos pelo consentimento e mais pela autoridade moral. A participação democrática é substituída por administração técnica, e a gestão da sociedade passa a ser apresentada como missão ética. Essa desconfiança em relação às massas prepara o terreno para o próximo passo: a intervenção direta sobre a formação moral desde a infância. A escola deixa de ser apenas um espaço de ensino acadêmico e passa a ser tratada como solução para uma lista crescente de problemas sociais. Meio ambiente, alimentação, sexualidade, identidade de gênero, racismo, finanças pessoais e empregabilidade entram no currículo como responsabilidades educacionais, ampliando o papel da instituição e borrando os limites entre educação e formação moral. Quando a escola assume a tarefa de transmitir valores específicos, ela deixa de apenas reforçar normas sociais amplamente compartilhadas e entra no terreno da engenharia social. Esses valores refletem prioridades da elite cultural e não resultam de consenso social amplo, transformando o ambiente escolar em espaço ativo de disputa política. Esse deslocamento muda a relação entre escola e família. Pais que questionam conteúdos como privilégio branco ou fluidez de gênero deixam de ver a escola como parceira e passam a enxergá-la como local de confronto cotidiano, no qual valores domésticos são relativizados ou contestados. Sindicatos, gestores e lideranças educacionais aderem a essa ampliação do papel da escola. Em países como Reino Unido e Estados Unidos, premissas como racismo estrutural passam a orientar treinamentos docentes e práticas pedagógicas, partindo da ideia de que todas as crianças estão inseridas em hierarquias de privilégio e opressão. A reação dos pais surge depois, não antes. Protestos, embates públicos e confrontos em reuniões escolares aparecem como resposta a um processo já em andamento dentro das instituições, e não como causa da politização. A formação moral começa cada vez mais cedo. Já na educação infantil, livros e materiais voltados a antirracismo, diversidade, meio ambiente e identidade de gênero ganham espaço. A escolha desses conteúdos depende, em grande parte, da iniciativa individual de professores, sem critérios consolidados de mérito pedagógico. O cotidiano escolar também se transforma. Expressões comuns como meninos e meninas passam a ser evitadas. A linguagem neutra é incentivada. Em algumas escolas, crianças são estimuladas a corrigir professores por termos considerados inadequados, recebendo reconhecimento institucional por isso. Embora a igualdade entre homens e mulheres seja amplamente aceita, cresce a resistência à problematização constante da linguagem e à narrativa de demonização da masculinidade tradicional.
A tensão se intensifica quando o foco deixa de ser igualdade entre os sexos e passa a ser a centralidade da identidade de gênero. Formulários escolares passam a convidar pais a discutir identidade de gênero de crianças pequenas, apresentando a escola como espaço onde certezas biológicas são substituídas por orientações subjetivas. A autoridade parental é relativizada em nome de diretrizes institucionais. Organizações externas orientam escolas a rever linguagem, adaptar infraestrutura, adotar aulas mistas de educação física e permitir o uso de banheiros e vestiários conforme identidade declarada. Essas mudanças exigem recursos financeiros e reorganização administrativa, indicando alto grau de comprometimento institucional. Professores recebem treinamentos que apresentam dezenas ou centenas de identidades de gênero. Alunos aprendem que o corpo não determina o sexo e que o gênero é definido por sentimentos internos, apresentados como fato estabelecido, não como tema controverso. Embora o número de crianças que se identificam como transgênero permaneça pequeno, os encaminhamentos a clínicas especializadas crescem rapidamente, sobretudo entre meninas. A abordagem institucional passa a tratar qualquer questionamento como potencial dano. Críticas apontam riscos específicos para meninas, associando o apagamento da diferença sexual à perda de referências corporais, à diluição de limites entre os sexos e a conflitos envolvendo privacidade e segurança no ambiente escolar. A desconfiança em relação aos pais torna-se recorrente. A escola assume funções tradicionalmente ligadas à criação dos filhos, como monitoramento de valores morais, comportamento e linguagem. Ainda assim, nenhuma instituição substitui o vínculo familiar. Ao transferir para o currículo a responsabilidade por resolver todos os problemas sociais, evita-se o debate com adultos e direciona-se a intervenção diretamente às crianças. A escola torna-se o primeiro laboratório de normalização moral. Esse processo prepara o terreno para o passo seguinte: a formação sistemática da elite que irá reproduzir esses valores nas posições de poder. A universidade deixa gradualmente de ser apresentada como espaço de busca da verdade e passa a assumir a função de formar moral e ideologicamente os futuros membros da elite cultural. Parte-se da premissa de que o ensino superior é estruturalmente racista, sexista e excludente, o que legitima a criação de um aparato permanente voltado a orientar pensamento, linguagem e comportamento. Esse modelo se consolida após ondas de protestos universitários entre 2015 e 2017. Pressões baseadas em alegações de insegurança emocional levam administrações a ceder, deslocando a liberdade acadêmica do centro da vida universitária e substituindo-a pela ideia de segurança emocional como valor prioritário. O campus deixa de ser espaço de confronto intelectual e passa a operar como ambiente de proteção contra discursos considerados ofensivos. Ideias deixam de ser avaliadas por sua coerência ou evidência e passam a ser julgadas por seu potencial de causar desconforto subjetivo. Conceitos como privilégio branco, microagressões, vieses inconscientes e uso obrigatório de pronomes são institucionalizados por meio de treinamentos compulsórios para alunos e funcionários. A aceitação dessas ideias passa a ser condição implícita para a progressão acadêmica e profissional. Discordar deixa de ser apenas divergência intelectual e passa a ser interpretado como falha moral. Avaliações, relatórios e códigos de conduta transmitem a mensagem de que determinadas posições não são debatíveis, apenas corrigíveis. A linguagem cotidiana passa a ser regulada. Sistemas de denúncia anônima são implementados, incentivando vigilância mútua entre estudantes e professores. O efeito não é diálogo, mas autocensura preventiva e alinhamento comportamental. Avisos de gatilho e políticas baseadas na noção de vulnerabilidade generalizada reforçam essa lógica. Apresentadas como cuidado, funcionam como instrumentos disciplinares que tratam estudantes como psicologicamente frágeis e justificam exceções acadêmicas e flexibilização de critérios. O rigor intelectual passa a ser visto como potencialmente opressivo. Em vez de preparar jovens para lidar com ideias difíceis, a universidade passa a evitar o desconforto intelectual, reduzindo a capacidade de confronto crítico.
A homogeneidade política do meio acadêmico facilita esse processo. Em ambientes pouco plurais, pautas ativistas são absorvidas sem contestação, enquanto vozes dissidentes enfrentam cancelamento, investigações disciplinares ou isolamento profissional. A chamada descolonização do currículo exemplifica esse movimento. Obras centrais da tradição intelectual ocidental são relativizadas ou descartadas não por falta de mérito, mas por sua origem histórica, produzindo um currículo superficialmente diverso e intelectualmente empobrecido. Casos de palestras canceladas, professores investigados e estudantes punidos tornam-se recorrentes. A censura não surge como exceção, mas como prática administrativa rotineira, aplicada sempre que há conflito entre liberdade acadêmica e agenda institucional. Nesse processo, a universidade abandona sua função histórica de formar pensamento crítico e passa a operar como filtro moral. Forma indivíduos fluentes na linguagem da diversidade, conformados institucionalmente e treinados para reproduzir valores dominantes. O ensino superior se torna, assim, uma etapa central na reprodução de uma elite cultural homogênea, preparada para ocupar posições de poder em governos, empresas, mídia e organizações, levando consigo as normas aprendidas no campus. O capitalismo não é substituído pelo woke. Ele se adapta a ele. Grandes empresas passam a incorporar valores woke como parte central de sua identidade pública, utilizando campanhas, comunicados e posicionamentos institucionais para associar marcas à diversidade, inclusão, identidade de gênero, antirracismo e justiça social. O produto deixa de ser o centro da comunicação. O consumo passa a ser apresentado como gesto moral. Comprar não significa apenas adquirir algo útil, mas sinalizar pertencimento ético e alinhamento cultural. Esse movimento se apoia em conceitos como responsabilidade social corporativa, capitalismo de stakeholders e critérios ESG. Sob essa lógica, empresas afirmam servir não apenas a acionistas, mas à sociedade como um todo, legitimando a adoção de causas políticas como parte natural da atividade econômica. Após eventos de grande impacto simbólico, corporações adotam posicionamentos explícitos. Slogans são alterados, campanhas são reformuladas, produtos são redesenhados e compromissos públicos são anunciados. Essas ações são apresentadas como respostas morais inevitáveis, mas funcionam também como cálculo reputacional. O engajamento woke passa a operar como estratégia de fidelização emocional. Marcas buscam conexão afetiva com um público urbano, escolarizado e culturalmente influente, tratando valores políticos como diferencial competitivo. O consumo se transforma em marcador de status cultural. Quando bens se tornam amplamente acessíveis, a distinção social se desloca do objeto para os valores que ele simboliza. Comprar passa a significar demonstrar virtude. Apesar da aparência de adesão popular, muitas decisões corporativas respondem à pressão de pequenos grupos altamente ativos em redes sociais. Campanhas de boicote coordenadas geram efeitos desproporcionais, levando empresas a ceder mesmo sem evidência de rejeição ampla do público. Esse ambiente incentiva o policiamento ideológico interno. Funcionários passam a vigiar linguagem e comportamentos uns dos outros, enquanto departamentos de recursos humanos assumem o papel de mediadores morais dentro das empresas. Conflitos de trabalho deixam de ser tratados como questões materiais e passam a ser enquadrados como problemas emocionais ou simbólicos. Desentendimentos cotidianos são reinterpretados como microagressões, vieses inconscientes ou danos psicológicos. O capitalismo woke convive sem contradição com práticas economicamente desiguais. Empresas que promovem discursos progressistas mantêm cadeias produtivas marcadas por baixos salários, terceirização e exploração de mão de obra barata. A sinalização moral funciona como camada simbólica que desvia a atenção de estruturas econômicas intactas. A virtude pública não exige mudança material profunda. Treinamentos de diversidade, antirracismo e vieses inconscientes tornam-se quase universais no ambiente corporativo, apesar da ausência de evidências consistentes de eficácia. Esses programas reforçam a fragmentação identitária e incentivam denúncias constantes. Forma-se uma indústria da diversidade,
Consultorias, palestras, cursos e publicações transformam a identificação permanente de preconceitos invisíveis em modelo de negócio autossustentável. Questionar esses programas é tratado como prova adicional de sua necessidade. O sistema se fecha sobre si mesmo, validando-se moral e financeiramente. Para os empregadores, essa lógica oferece vantagens claras. Ao dividir trabalhadores por identidade e deslocar conflitos para o plano simbólico, enfraquece-se a solidariedade coletiva e neutralizam-se disputas sobre salários, condições de trabalho e poder. Executivos formados em ambientes já moldados por valores woke internalizam a ideia de que a empresa deve ter missão moral além do lucro. O engajamento político corporativo se normaliza. Com isso, grandes corporações passam a intervir diretamente na esfera política, pressionando governos e influenciando decisões públicas sem mediação democrática. O capitalismo woke se consolida como modelo estável. Ele permite à elite econômica preservar poder, revestir interesses próprios de virtude moral e contornar o consentimento popular, mantendo intactas as estruturas que realmente importam. As sociedades ocidentais chegam ao século XXI menos racistas do que em qualquer outro momento recente. A discriminação legal é amplamente rejeitada, o preconceito explícito se tornou socialmente inaceitável e a igualdade formal diante da lei passou a ser norma. Ainda assim, esse avanço não é tratado como conquista. Com a redução do racismo aberto, o conceito é redefinido. Ele deixa de ser identificado por atos claros e passa a ser descrito como estrutural, invisível e permanente, presente na linguagem, nas instituições e até no inconsciente das pessoas. O racismo deixa de ser algo que pode ser reduzido ou superado. Ele passa a ser apresentado como condição inevitável da sociedade, impossível de medir, contestar ou resolver definitivamente. Surge um novo antirracismo que não se orienta por resultados materiais. Seu foco não é reduzir desigualdades concretas, mas expandir continuamente suas próprias definições. Quanto mais se avança, mais racismo é detectado. Essa lógica sustenta uma indústria crescente de livros, palestras, consultorias e treinamentos. O diagnóstico permanente de preconceitos invisíveis se transforma em modelo de negócio estável e lucrativo. Ao mesmo tempo, o pensamento racial é reintroduzido. A sociedade passa a ser organizada por hierarquias fixas de privilégio e opressão, nas quais a cor da pele se torna critério central para definir identidade, autoridade moral e posição social. A igualdade cívica é substituída por uma lógica identitária. Em vez de indivíduos iguais perante a lei, surgem grupos definidos por culpa histórica ou vitimização permanente. Os protestos globais de 2020 marcam um ponto de inflexão. O apoio simultâneo de corporações, governos, mídia e instituições culturais a uma agenda específica de antirracismo não tem precedentes históricos. O movimento passa a ser tratado como moralmente incontestável. Questionamentos são interpretados como cumplicidade com a injustiça, e críticas são rapidamente associadas a intenções racistas. A narrativa de violência policial sistêmica se consolida como eixo central. Dados complexos são simplificados, contextos são ignorados e estatísticas passam a circular desvinculadas de critérios comparativos ou análise rigorosa. Mesmo quando pesquisas não encontram evidência clara de viés racial em determinados indicadores, a narrativa permanece intacta. O valor moral da causa se sobrepõe à discussão empírica. Episódios de violência e destruição associados a protestos são relativizados ou minimizados. A legitimidade simbólica do movimento é preservada independentemente de seus efeitos práticos. Esse novo antirracismo rompe com a tradição universalista dos direitos civis. A defesa da indiferença à cor da pele passa a ser tratada como ingenuidade ou forma sofisticada de racismo. A experiência subjetiva é elevada a critério supremo de verdade. Vivência pessoal passa a ter mais peso do que dados, debate racional ou verificação empírica. Conceitos como objetividade, neutralidade e meritocracia são reinterpretados como construções associadas à dominação racial.
Discordar não é erro intelectual, mas falha moral. Nesse sistema, pessoas brancas são definidas como beneficiárias inevitáveis de um sistema opressor, independentemente de classe social, trajetória ou condições materiais. A culpa se torna coletiva e permanente. Essas ideias se institucionalizam em escolas, universidades e ambientes de trabalho. Currículos, treinamentos e políticas administrativas passam a operar a partir dessa leitura racializada da sociedade. O resultado não é a superação do racismo, mas sua normalização sob nova linguagem. A sociedade passa a se enxergar permanentemente dividida por raça. Ao final, o novo antirracismo não reduz desigualdades materiais nem fortalece coesão social. Ele consolida uma elite de mediadores morais, responsáveis por administrar conflitos raciais que nunca podem ser resolvidos. O pensamento woke desloca o eixo central da organização social do sexo biológico para a identidade de gênero. A ideia de que cada indivíduo possui um gênero interno, mais verdadeiro do que o corpo, passa a orientar políticas públicas, instituições, educação e direitos. Não se trata da existência de pessoas trans, mas da adoção institucional de uma teoria específica, a de que a autodeclaração subjetiva deve prevalecer sobre critérios biológicos em toda a vida social. Essa mudança deixa de ser debate acadêmico e passa a ser norma administrativa. O Estado começa a tratar o sexo como categoria ambígua, enquanto a identidade de gênero assume múltiplas formas oficialmente reconhecidas. Um marco simbólico ocorre quando instrumentos públicos de contagem populacional passam a validar identidades em vez de registrar dados objetivos. O que antes servia para descrever a realidade passa a funcionar como afirmação política. Historicamente, a distinção entre sexo e gênero surge no feminismo como crítica aos papéis sociais impostos às mulheres. O objetivo era libertar mulheres de expectativas culturais, não negar a existência do sexo biológico. Essa ruptura ocorre quando teorias médicas e acadêmicas passam a defender que a identidade independe do corpo. A biologia deixa de ser referência e o gênero passa a ser definido como construção social ou performance. A partir daí, o binarismo sexual é rejeitado. O sexo deixa de ser base para políticas públicas, esportes, estatísticas, espaços segregados e direitos específicos das mulheres. A linguagem se torna a ferramenta central desse processo. Pronomes, termos e categorias passam a ser rigidamente controlados para sustentar a ideia de que o sexo é arbitrário e imutável. O uso considerado incorreto da linguagem é tratado como forma de dano. Palavras passam a ser equiparadas à violência, justificando sanções sociais, institucionais e profissionais. Essa ampliação da noção de violência cria um ambiente no qual discordar equivale a agredir. O debate deixa de ser possível porque questionar passa a ser interpretado como ameaça existencial. O movimento exige simultaneamente liberdade total de autodefinição individual e obediência coletiva às novas regras. A identidade é fluida para quem se declara, mas obrigatória para todos os outros reconhecerem. Dentro da hierarquia woke, pessoas trans são posicionadas como o grupo mais oprimido. Altos índices de sofrimento psicológico são atribuídos quase exclusivamente à discriminação social. Outras hipóteses causais são descartadas. Questioná-las é tratado como negação de identidade ou ataque direto à dignidade humana. A figura da criança trans ocupa papel central nessa narrativa. A identificação infantil é apresentada como prova de naturalidade da teoria e como argumento moral decisivo. Instituições adotam a afirmação positiva como resposta padrão. A autodeclaração da criança é aceita sem questionamento, enquanto pais que demonstram preocupação são marginalizados. A afirmação positiva frequentemente conduz à transição social e, em seguida, à medicalização. Bloqueadores de puberdade e hormônios passam a ser apresentados como cuidados necessários, não como intervenções controversas. Disputas judiciais surgem em torno da capacidade de menores para consentir com decisões de longo prazo. Mesmo assim, a prática se consolida em diversos sistemas de saúde e educação.
Organizações ativistas desempenham papel central na difusão dessa ideologia. Por meio de certificações, parcerias e treinamentos, incorporam a identidade de gênero às rotinas do Estado, das escolas, das empresas e da mídia. O sexo, enquanto realidade biológica binária, passa a ser tratado como obstáculo simbólico. Sua negação permite ampliar o controle sobre linguagem, comportamento e vida íntima. Ao final, a ideologia de gênero não se apresenta apenas como pauta de direitos individuais. Ela funciona como instrumento de reorganização social, administrado por instituições alinhadas à elite cultural. O eixo central da política se desloca. A classe social deixa de ser o principal critério para entender desigualdade, poder e conflito, e é substituída por categorias de identidade, sobretudo raça e gênero. Indivíduos deixam de ser vistos a partir de condições materiais compartilhadas. Passam a ser definidos por atributos considerados fixos, tratados como suficientes para explicar quem são, o que pensam e quais interesses possuem. Renda, trabalho, moradia e posição econômica perdem centralidade. A política se reorganiza em torno de identidades simbólicas, enquanto desigualdades materiais permanecem praticamente intactas. Nesse novo modelo, a representação ocupa o lugar da transformação concreta. O foco deixa de ser melhorar a vida da maioria e passa a ser garantir a presença visível de determinados corpos em posições de prestígio. A ideia de justiça se converte em imagem. Ver pessoas de certas identidades em cargos elevados passa a funcionar como prova de progresso, independentemente do impacto real sobre a estrutura social. Essa lógica se sustenta na noção de que aparência equivale à inclusão. A diversidade visível substitui a igualdade material como objetivo político. A base intelectual dessa virada vem da teoria crítica e do pós-estruturalismo. O poder deixa de ser compreendido principalmente como controle econômico e passa a ser interpretado como algo exercido por linguagem, símbolos e narrativas. A crítica ao capitalismo abandona a exploração material como foco central e se desloca para o campo cultural. A economia sai de cena, a identidade entra. Nesse processo, a classe trabalhadora perde o status de sujeito político. Passa a ser retratada como moralmente atrasada, preconceituosa ou incapaz de compreender seus próprios interesses. A interseccionalidade surge como ferramenta organizadora desse novo sistema. Identidades são empilhadas em hierarquias de privilégio e opressão, enquanto a situação econômica concreta se torna secundária. Pessoas em posições materiais radicalmente diferentes passam a ser tratadas como equivalentes apenas por compartilharem uma identidade simbólica. Desigualdade deixa de ser problema estrutural a ser resolvido e passa a ser condição permanente a ser administrada. Esse modelo não prolonga o marxismo, ele o substitui. O conflito entre classes é abandonado e a crítica às elites econômicas se enfraquece. No lugar disso, consolida-se uma elite cultural encarregada de gerir identidades, definir linguagem aceitável e arbitrar disputas morais. Ao hostilizar a classe trabalhadora e deslocar o debate para o plano simbólico, o sistema permite que desigualdades materiais persistam sem contestação efetiva. Instituições passam a se apresentar como progressistas por meio da diversidade visual, enquanto mantêm intactas as estruturas de poder que as sustentam. Valores, opiniões e comportamentos voltam a ser associados à identidade de grupo. O universalismo dos direitos civis é substituído por uma lógica fragmentadora. O resultado é uma política que divide, não une, que administra diferenças em vez de enfrentar desigualdades, que substitui igualdade por representação simbólica. A política identitária passa a depender de algo além da identidade. Para produzir autoridade moral duradoura, ela transforma sofrimento em capital político legítimo. A condição de vítima deixa de ser consequência indesejada da injustiça e passa a funcionar como recurso central de poder. A substituição da classe pela identidade não se sustenta sozinha. É a vitimização que fornece legitimidade moral, proteção institucional e capacidade de impor limites ao debate público. Desvantagens reais são ampliadas
reinterpretadas ou substituídas por fragilidades psicológicas, convertendo o sofrimento em fonte de autoridade. Forma-se uma cultura que valoriza a vulnerabilidade e passa a desconfiar de virtudes como resiliência, autonomia e autocontrole. A fragilidade emocional é tratada como condição universal, enquanto a noção de dano se expande para além de traumas reais e passa a incluir palavras, opiniões e percepções subjetivas. Nesse ambiente, linguagem é equiparada à violência. Discordar deixa de ser visto como debate legítimo e passa a ser interpretado como agressão. Questionamentos são enquadrados como ameaças existenciais e o confronto de ideias é substituído por mecanismos de silenciamento. A vitimização se converte em status social e organiza uma hierarquia moral entre grupos. Declarar sofrimento gera reconhecimento, autoridade especial e acesso a recursos institucionais, enquanto grupos definidos como privilegiados são pressionados ao silêncio. O conflito político se desloca do campo racional para uma disputa permanente de narrativas de sofrimento, recusando o debate sob o argumento de que determinadas ideias colocariam vidas em risco. O passado passa a ser mobilizado como fonte contínua de vitimização. Injustiças históricas são convertidas em traumas herdados, usados para explicar desigualdades presentes sem mediação crítica. Essa herança confere status moral, mas dificulta que grupos sejam tratados como plenamente iguais. Movimentos anti-emancipatórios se transformam. A luta por igualdade legal e autonomia cede lugar a narrativas de fragilidade permanente e necessidade constante de tutela. A capacidade de agir é substituída pela reivindicação de proteção. A centralidade da vítima sustenta uma nova forma de autoritarismo. Instituições passam a agir em nome dos vulneráveis para justificar coerção, censura e exclusão. A compaixão institucionalizada legitima o controle. No resultado final, nem os grupos apresentados como oprimidos são fortalecidos, nem a sociedade se torna mais justa. A vitimização se cristaliza como identidade fixa, a igualdade é substituída por hierarquias morais e o poder se concentra em uma elite que governa em nome do sofrimento alheio. O woke se impõe no plano institucional e cultural. Suas premissas passam a operar como senso comum entre elites culturais e profissionais, moldando escolas, universidades, políticas públicas, práticas organizacionais e leis, mesmo sem se apresentar como movimento formal ou projeto político explícito. Ao adotar a linguagem histórica dos direitos civis, o woke é amplamente aceito por pessoas que rejeitam racismo, sexismo e homofobia. Nesse processo, conceitos centrais mudam de significado sem ruptura visível, permitindo que novas hierarquias sejam legitimadas sob um vocabulário moral familiar. Paralelamente, integrantes da elite cultural passam a se apresentar como vítimas simbólicas. A compaixão se converte em autoridade moral, utilizada para gerir comportamentos, disciplinar o dissenso e silenciar questionamentos considerados inadequados. Essa vitória institucional, porém, não torna o sistema neutro nem universal. A sociedade é fragmentada em categorias identitárias fixas, preconceitos são reintroduzidos sob nova linguagem e a elite passa a operar com senso de missão moral que legitima sua posição privilegiada. A dissidência é encorajada por mecanismos informais e formais: autocensura, ostracismo social, humilhação pública, perda de reputação profissional e, em alguns casos, sanções legais funcionam como freios ao debate aberto, mesmo em sociedades formalmente democráticas. Ainda assim, o domínio do woke não é absoluto nem garantido. Pesquisas indicam rejeição popular consistente. Quanto mais as pessoas compreendem suas premissas, menos tendem a concordar com a divisão permanente entre opressores e oprimidos, com a redução do indivíduo à identidade e com a centralidade da vitimização. Essa rejeição já se manifesta de forma concreta. Universidades enfrentam resistência interna, instituições recuam de programas de diversidade, surgem organizações voltadas à defesa da liberdade de expressão, veículos de mídia alternativos ganham espaço e novas iniciativas educacionais se estruturam fora do consenso dominante. No campo político,
Eleições e consultas públicas mostram repetidamente a rejeição a agendas identitárias impostas de cima para baixo, sobretudo quando afetam escolas, linguagem cotidiana e memória histórica. A democracia, a liberdade de expressão e a participação direta dos cidadãos aparecem como os principais limites ao avanço do woke. Ampliar a voz pública, fortalecer instâncias democráticas locais e resistir à censura institucional tornam-se caminhos centrais para recuperar igualdade cívica e debate aberto. Em última análise, o movimento woke surge como reação defensiva de uma elite que perdeu legitimidade material e simbólica. Sua força depende mais de controle institucional do que de adesão popular. O futuro não está determinado. Ele depende da disposição das pessoas em falar, se organizar e afirmar o que têm em comum, em vez do que as separa. Este vídeo foi construído a partir do livro How Woke Won, de Joanna Williams, uma análise sobre a ascensão institucional do woke, sua articulação com elites culturais e seus efeitos sobre democracia, cultura, educação e liberdade de expressão. A proposta aqui não é produzir choque rápido, nem reduzir o tema a slogans, mas organizar as ideias centrais da obra em uma progressão clara, fiel aos fatos e ao argumento original da autora. Se essa análise ajudou você a entender melhor como esse processo opera, não como teoria conspiratória, mas como dinâmica cultural e institucional, curta o vídeo e se inscreva no canal. Isso permite que conteúdos longos, analíticos e profundos cheguem a mais pessoas interessadas em compreender, não apenas reagir. Nos comentários, vale registrar onde você percebe mais impacto desse fenômeno no cotidiano: escola, trabalho, mídia, política ou linguagem. O espaço fica aberto para discussão direta, sem rótulos fáceis. Se quiser continuar aprofundando, o canal segue explorando livros e ideias que moldam o mundo contemporâneo, sempre com leitura direta dos argumentos originais e sem simplificação oportunista.